O Flamengo muda de patamar com a chegada do Lucas Paquetá? Com certeza. O Paquetá é, sem dúvida nenhuma, a melhor contratação do futebol brasileiro em 2026, por muito. É um jogador que chega aqui no futebol brasileiro e a gente tem a ideia que vai chegar aqui e vai conseguir jogar muito, vai conseguir ser um jogador de destaque do futebol brasileiro, um jogador que tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores daqui, tanto do Brasil quanto da América do Sul, e que pode ajudar demais o Flamengo a seguir nesse momento de campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Quem sabe o Flamengo conseguir novamente ser campeão dessas competições em 2026. O Flamengo que já tem um time muito bom e consegue contratar um jogador tão bom assim, um jogador assim que dá para dizer sem dúvida nenhuma que o Paquetá aqui no futebol brasileiro é craque. Tem vários muito bons jogadores aqui no futebol brasileiro e tem alguns craques, e dá para dizer com certeza que o Paquetá é um dos craques do futebol brasileiro. É um jogador que com certeza ali vai dividir o protagonismo com o De Arrascaeta, provavelmente deve ser os dois jogadores protagonistas do Flamengo, e isso até dá para dizer que é muito bom para o Flamengo, porque vai ter ali dois jogadores de muita qualidade jogando juntos, porque são dois jogadores que jogam em posições diferentes, embora o Paquetá também possa jogar de camisa 10, ele vai jogar ao lado do Arrascaeta no time titular do Flamengo. E o Lucas Paquetá pode inclusive substituir o De Arrascaeta no decorrer dos jogos, ou mesmo quando o Arrascaeta estiver sendo poupado ou não puder jogar, estiver machucado, o Paquetá vai poder jogar ali na posição dele. Eu diria até que o Flamengo, além de contratar um baita de um jogador, o Flamengo consegue contratar um jogador que dá para dizer que dá para substituir com certeza o Arrascaeta, porque o Carrascal, quando foi contratado, muita gente tinha essa sensação de vai ser o substituto do Arrascaeta. Mas o Paquetá é mais camisa 10 do que o Carrascal. O Carrascal é um meio-campista de muita qualidade, mas que, na minha opinião, joga melhor pelos lados de campo do que como camisa 10. Eu acho que o Paquetá, sim, consegue substituir o Arrascaeta quando ele não jogar, e aí substituir muito bem. E uma outra questão que eu acho que tem que destacar, que essa é uma opinião que eu tinha, na minha visão, o lado direito de ataque do Flamengo poderia melhorar. O Flamengo tem sim bons jogadores que jogam ali, seja meia-direita, ponta-direita. Carrascal foi titular na reta final da temporada de meia-direita. O Luiz Araújo e o Gonzalo Plata são pontas-direita. São jogadores de qualidade, mas se você parar para pensar, o Paquetá é um jogador ainda melhor que os três, e dá para dizer com certeza que é um jogador que muda o patamar do time titular do Flamengo. O Flamengo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Então, assim, é um jogador que chega num time que, neste momento, é o atual campeão de das duas principais competições daqui, brasileiro e Libertadores, e é um jogador que provavelmente deve conseguir chegar aqui e ser um dos grandes destaques. Eu posso até exagerar aqui, mas eu consigo ver o Paquetá ser o melhor jogador da América do Sul. É claro que a gente vai ter que esperar para ver o Paquetá jogando aqui na América do Sul pelo Flamengo, óbvio. Mas eu consigo dizer tranquilamente que o Paquetá é o melhor jogador da América do Sul, ou vai se tornar o melhor jogador da América do Sul, provavelmente, quem sabe, em 2026 mesmo, ou até mais para frente, mas acho que por questão de qualidade técnica, dá para dizer que o Paquetá ele vai chegar no Flamengo, e hoje o melhor jogador da América do Sul joga no Flamengo, o Arrascaeta. Mas eu acho que, se você olhar por qualidade técnica, até por Paquetá ter ido tão bem no futebol europeu, na Inglaterra, na França, acho que o Paquetá vai se tornar o melhor jogador da América do Sul. Bom, vamos lá, né? Minha opinião sobre Lucas Paquetá, eu acho que sim. Acho que o Lucas Paquetá ele muda o nível do time do Flamengo. O Flamengo que já é, na minha opinião, ao lado do Palmeiras, os dois melhores times da América do Sul. Mas na última temporada vimos, apesar do Flamengo conquistar os dois troféus, que existiu sim um equilíbrio, e eu acho que o Paquetá faz com que o Flamengo dê um passo à frente em relação à equipe do Palmeiras. Eu acho que o Paquetá é um jogador completo, é todo um meio-campista que pode atuar em mais de um setor, e por isso mesmo ele é um jogador muito acima da média. Acho que o Lucas Paquetá eleva demais o time do Flamengo, porque agora o Flamengo tem um outro jogador genial, que será o Lucas Paquetá, ao lado do De Arrascaeta. O Flamengo, em muitos momentos, dependeu só do De Arrascaeta para criar, e quando o Flamengo, por exemplo, não tem o De Arrascaeta em campo, a gente percebe que o Flamengo, em alguns momentos, tem dificuldade de criar, o que é bem natural de acontecer.
com o Lucas Paquetá em campo, mesmo quando não tiver o de Arrascaeta, a responsabilidade de criar jogadas, de poder fazer a diferença, de ser o grande nome do time. Provavelmente o Lucas Paquetá vai conseguir isso com o Arrascaeta e sem o Arrascaeta. Lucas Paquetá é muito bom jogador. Eu acho que tem muitas pessoas que só vão ter mais ou menos a dimensão da qualidade desse meia brasileiro no momento em que ele pisar por aqui e estiver desempenhando em alto nível. Lucas Paquetá é um jogador que tem muitos anos de frequência na seleção brasileira. Na Copa de 2022, se eu não estou errada, foi titular da seleção. E se hoje, por exemplo, ele não é o titular da seleção brasileira, é porque a seleção brasileira também tem outros bons jogadores, no caso ele jogando de primeiro volante, tem também o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá. Ele se vê numa disputa muito grande no meio de campo da seleção brasileira, mas assim, o Lucas Paquetá segue sendo um dos principais meias da seleção, pensando para a próxima Copa do Mundo. Então, acredito eu que o Paquetá ele vai elevar muito o nível da equipe do Flamengo, e quando eu digo elevar, é elevar de um nível que a gente pode tentar comparar essa equipe num futuro, dependendo, obviamente, dos resultados, com o Flamengo, por exemplo, de 2019. Tudo, obviamente, vai depender de se o Flamengo vai ou não conseguir conquistar títulos ao final da temporada. Mas o Lucas Paquetá é um jogador que vai fazer o Flamengo melhorar muito. Principalmente que, o Lucas Paquetá é um jogador que, por exemplo, não é de uma posição prioridade do Flamengo. Não é a prioridade do Flamengo, era a defesa, era no gol, era um centroavante. Porém, na minha opinião, no time atual do Flamengo titular, eu achava que a ponta direita, o Flamengo necessitava-se de um jogador de elite para o futebol da América do Sul. E acredito eu que o Flamengo está contratando alguém que é melhor do que, por exemplo, eu esperava. Eu deixo claro que o Lucas Paquetá, para mim, sempre foi um grande sonho de ver novamente com o Flamengo. A gente viu nos últimos anos que o Flamengo tentou contratar o Lucas Paquetá, acabou não acontecendo. Dessa vez, sim, o Lucas Paquetá será contratado pelo Flamengo. Então, assim, o Lucas Paquetá, ele eleva demais o nível da equipe do Flamengo, e dá para dizer com certeza que o Flamengo tem tudo para praticar um grande futebol, tendo mais um meia muito criativo no seu meio de campo, principalmente ao lado do De Arrascaeta. Então dá para dizer que o Flamengo hoje aumenta a diferença de qualidade para os rivais que brigam pelo título? Com certeza o Flamengo eleva, até porque, na minha opinião, com a chegada do Lucas Paquetá, o Flamengo terá os dois melhores meias do futebol brasileiro. Eu gosto muito do Matheus Pereira, ótimo jogador, porém, na minha opinião, Paquetá e De Arrascaeta são os dois melhores meias, e para mim o Paquetá chega para ser o melhor jogador do futebol da América do Sul nesta temporada e nas próximas temporadas também. Vamos ver se obviamente ele consegue corresponder à alta expectativa que terá todo mundo em relação ao futebol dele, mas assim, para mim, altas expectativas em relação ao Paquetá. Para mim ele vem para ser o melhor jogador do futebol sul-americano, inclusive superando o De Arrascaeta, que é um jogador espetacular. É isso, o Flamengo hoje, que já tem com certeza um dos melhores times da América do Sul, consegue contratar um jogador que melhora o time campeão da Libertadores e campeão brasileiro. E assim, ano passado, mesmo o Flamengo sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, dá para dizer que foi equilibrado ali as disputas. Mas mesmo assim, o Flamengo foi campeão e agora consegue a contratação do Paquetá. Realmente uma contratação absolutamente fantástica do Flamengo. E olha que é um valor bem alto, mas é uma contratação absolutamente fenomenal do Flamengo.